Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro, foi preso nessa sexta-feira sob suspeita de tentar interferir nas investigações sobre a trama golpista. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR, Gilson Machado teria tentado obter um passaporte português ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que fechou o acordo de colaboração premiada, a chamada delação. Ainda de acordo com a PGR, o ex-ministro esteve no consulado de Portugal, no Recife, em 12 de maio, para viabilizar um passaporte para Mauro Cid. Existe a suspeita na PGR de que a campanha feita por Gilson Machado de dinheiro dias atrás, de pagamento via Pix, vaquinha, aquela coisa toda, teria sido para bancar a fuga do Mauro Cid e não para levantar recursos para o Bolsonaro. O ex-presidente afirmou em depoimento à PF em 5 de junho que Gilson Machado fez uma campanha de arrecadação de fundos sem a sua anuência. Ainda segundo o Bolsonaro, a vaquinha chegou a aproximadamente R$1 milhão. Quer dizer, o presidente ganhou R$1 milhão. Ele só disse que não pediu para o Gilson fazer o vídeo, fazendo mais uma renovação de pedido de dinheiro para toda a família. Nós analisamos isso aqui, deu o que falar nas redes sociais, porque Eduardo Bolsonaro reagiu, no entanto, no fundo, ele estava praticamente confirmando a análise. E nós mostramos que ele estava indo à festa de rodeio lá nos Estados Unidos, que não estava precisando de dinheiro, não estava levando uma vida com dificuldades financeiras. E aí ele falou que não pediu para o Gilson Machado fazer aquele vídeo, etc. Fato é que Jair Bolsonaro ele próprio disse em depoimento que acabou ganhando mais R$1 milhão com aquele reforço de pedido. Então, tanto o Eduardo quanto o Jair disseram, não tem nada a ver com isso, ele que fez. Agora, o dinheiro foi para o Jair Bolsonaro, quer dizer, pode ser que seja difícil provar aí, sem inclusive comprometer o ex-presidente, que o dinheiro pedido para o Bolsonaro seria usado para uma fuga do Mauro Cid, que é o colaborador premiado, que entregou ali certos elementos comprometedores na investigação para o próprio Bolsonaro. Então, essa história está ainda nessa fase de suspeitas. O ex-presidente afirmou que dessa vez os recursos não foram repassados a Eduardo e o Bolsonaro, no mesmo depoimento, afirmou que transferiu R$2 milhões ao deputado federal licenciado que está morando nos Estados Unidos. Eis um trecho, aliás, do termo do depoimento do Bolsonaro à PF. Pode colocar aí na tela. Porque, enfim, a gente gosta de mostrar as provas, as fontes primárias, embora a gente já tenha resumido isso tudo. Indagado quem administra os valores arrecadados por meio dessas campanhas e qual a destinação exata dos recursos, Bolsonaro respondeu que é o próprio declarante, ou seja, ele próprio, que administra os valores, que utiliza os recursos para pagar contas pessoais, que em algumas situações repassa valores à sua esposa Michele Bolsonaro. Indagado se há outras formas de financiamento de Eduardo Bolsonaro e seus familiares nos Estados Unidos e de onde provém os recursos, respondeu que desconhece outras formas. Portanto, o Eduardo Bolsonaro está sendo sustentado lá pelo pai, que disse que mandou os R$2 milhões. Então você tem esse trecho aí, claro que a gente fez em formato de arte, mas isso está no documento original ao qual todos tivemos acesso. O Gilson Machado disse a jornalistas quando se dirigia para passar por exame de corpo de delito no IML que buscou um passaporte para o seu pai e não para Mauro Cid. Aspas. Não, de jeito nenhum. É público que o Cid tem cidadania portuguesa. Isso é público, porque inclusive em fevereiro a imprensa noticiou que ele recebeu a cidadania portuguesa. Em fevereiro desse ano, 2025. Não matei, não trafiquei droga, não tive contrato com traficante, apenas pedi um passaporte para meu pai por telefone aqui no Consulado Português do Recife, no qual ele foi no outro dia. Ele tem 85 anos. No outro dia eu entrei em contato, ele foi lá no consulado juntamente com o meu irmão. E o passaporte dele, se ele não recebeu, tá para receber a renovação do passaporte português dele. Fecho aspas. Questionado se tem provas disso, Gilson Machado disse que é só pegar as ligações que eu fiz para o consulado, um áudio que eu mandei para a funcionária do consulado e a entrada dele no consulado. Então tudo isso vai ser verificado aí pela Polícia Federal no âmbito dessa investigação. Doutor Teixeira, algo a acrescentar? Felipe, essa história é muito esquisita e eu vou ser cauteloso aqui para comentar, porque tem várias reflexões que foram feitas, raciocínios que eu realmente eu tenho dificuldade de entender. A primeira é o Gilson Machado ir para um consulado para pedir passaporte para o Mauro Cid, né? Pelo que eu saiba, você tem que ir no consulado ou na embaixada para pedir um passaporte para você mesmo, né? Essa coisa de pedir passaporte para outra pessoa eu acho estranho. Depois, a coisa de que o Mauro Cid iria sair do Brasil
Isso seria uma obstrução de justiça, ou ele estaria tentando escapar, né? Só que o Mauro Cid é a pessoa que fez uma delação premiada, né? Ele ganhou benefícios a partir dessa delação. Então, assim, também não vejo motivo para o Mauro Cid sair daqui e ir para Portugal, né? Ele está bem aqui no Brasil. Aí depois foi dito que o fato da família dele ter ido para os Estados Unidos seria um sinal de que ele iria em seguida. Tá, mas a família pode voltar também, né? Família do Mauro Cid, só para deixar claro. Do Mauro Cid, Mas assim, a família de tenente-coronel, eu vi que o salário de um tenente-coronel é de 21 mil reais, é um bom salário, ele pode pagar férias para a família, né? Também achei estranho. A família tá solta, tá livre, não tem medida cautelar contra a família pode ir para os Estados Unidos se quiser, né? É que foi ali um sinal, se a família foi, então o Mauro Cid iria também. O que me parece, para dar aqui um contexto político, relacionando a episódios recentes, é que o fato de Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos, aí depois a Carla Zambelli, principalmente, foi para os Estados Unidos e em seguida para a Itália. Aliás, a PF afirmou agora há pouco que sabe o paradeiro da Carla Zambelli, né? Então pode ser que ela seja realmente presa até amanhã, inclusive, existe toda uma expectativa nesse sentido. Mas o fato de ela ter ido e ter pintado ali aquela possibilidade de ela fugir da aplicação da lei penal, tanto que foi decretada a preventiva e logo esgotaram os recursos, e aí foi decretada a prisão definitiva, deixou o STF muito ressabiado de que qualquer outro bolsonarista pudesse fugir. Então tem esse elemento político aí. A gente vai voltar para comentar o resto em 2 minutinhos. Até já. A gente ainda não tem todos os elementos, não tem o acesso aos autos para verificar o que houve. Eu li ali a respeito de... pode ter havido uma pergunta que o Gilson Machado fez relacionada a passaporte. Não tenho certeza. Está sendo ventilado um monte de elementos e um monte de hipóteses aí no debate público. Mas, até o momento, como não há algo muito sólido, o questionamento básico será que, para tirar uma dúvida, precisava prender? Quer dizer, havia um risco iminente de fuga. Tudo bem, está sendo colocado que a família do Mauro Cid foi para os Estados Unidos, então o Mauro Cid, de repente, iria para os Estados Unidos ou iria para outro país, porque assim, é um passaporte português, ok? Tá difícil ver elementos que sustentem a necessidade de uma prisão, que é uma medida gravosa. Quer dizer, você tem a possibilidade de intimar, depor. É claro que o próprio STF, não estava lembrando, ele acabou com a condução coercitiva. Lembra? Então, assim, a gente até comentava na época, me lembro de fazer esse comentário. Bom, o que vai acontecer é que vão passar a decretar prisão. É bastante curioso lembrar disso agora. Eu falava, vão passar a decretar prisão para coletar depoimento. E olha aí, o próprio STF parece que está fazendo isso. Quer dizer, de repente, nesse caso, por exemplo, a condução coercitiva se aplicaria. É uma medida menos gravosa. Você leva para depor, ali não dá chance do sujeito fugir ou combinar depoimento com outro investigado, etc., e depois libera. Então, assim, por que ele está preso se ele estava só, talvez, quem sabe, tentando arranjar um passaporte para uma outra pessoa? Vamos aguardar, evidentemente, todos os elementos virem à tona. Ricardo Kertzmann, o que você destaca? Felipe, você acabou já antecipando parte do meu comentário, porque eu iria recorrer àquele ditado popular que fala que quem deita na cama faz a fama. Diante de tantos bolsonaristas, condenados ou não, fugindo para o exterior, saindo do Brasil para o exterior, a justiça acaba tendo esse olhar precavido, vamos chamar assim, e por vezes, né, ou nesse caso pode ter acontecido, de atuar até de forma arbitrária. E, por outro lado, justamente nesse campo de arbitrariedade, a gente tem visto, por parte do judiciário, tantas medidas arbitrárias, tantas medidas intempestivas, principalmente com relação a boa parte daquele pessoal que cometeu aqueles atos de vandalismo lá no 8 de janeiro. Tantas pessoas têm sido condenadas de forma genérica, né, por atos que não cometeram, que também você não sabe em quem confiar. Felipe, quando a falta de confiança, né,
quando a falta de credibilidade ela permeia todo o debate, jornalistas experientes como nós, vigilantes, pessoas que ficam o tempo todo correndo atrás de fontes seguras, fontes fidedignas, que ficamos tentando o tempo todo se informar da melhor forma a respeito antes de emitir as nossas opiniões, a gente mesmo acaba não tendo certeza nesses casos, porque falta credibilidade a todos os dois lados dessa questão, falta credibilidade aos bolsonaristas, vamos chamar assim, e falta credibilidade ao próprio sistema judiciário. Então, enquanto não tiver as provas, né, as coisas bem preto no branco, fica muito difícil mesmo da gente poder analisar com mais consistência essa situação. Exatamente. É a prudência de reunir todos os elementos. Que esse núcleo bolsonarista é aloprado, isso a gente já comentou em diversas condutas de cada um desses personagens. Que você tem ministros no STF que muitas vezes agem de forma autoritária, que tem condutas que não estão ali exatamente baseadas na jurisprudência ou nos elementos objetivos, mas sim numa necessidade de fazer uma medida educativa ou de repudiar aqueles que tentaram invadir a própria casa, né, como se o Supremo Tribunal Federal fosse a casa dele. Então, assim, a gente tem críticas a todos os lados, mas cada episódio específico tem os seus elementos singulares. E é em cima disso que a gente atua, que a gente analisa. Ao contrário, claro, das tribos, que na rede social já fazem um barulho tremendo, sem saber exatamente aquilo que é a primeira pergunta que o jornalista de verdade faz. O que de fato aconteceu? Então vamos ver aí quais são os elementos que realmente fundamentaram essa questão, mas, claro, aparentemente você tem aí uma medida que, em outros tempos pelo menos, em outras circunstâncias, não renderia uma prisão, né? Uma suspeita ainda, sem algo bastante concreto, sem um risco aparentemente imediato, mas vamos aguardar. Em depoimento à PF nessa sexta, o tenente-coronel Mauro Cid negou estar planejando uma fuga do Brasil. Na oitiva, Cid disse aos policiais que não tinha conhecimento de nenhum pedido de passaporte português feito em seu nome. Além disso, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou desconhecer as mensagens atribuídas a ele sobre os depoimentos anteriores. A oitiva na sede da PF teve duração superior a 3 horas. Conforme apurou o antagonista, Cid foi alvo de busca e apreensão em decorrência da investigação que apura uma suposta tentativa de obstrução de justiça por parte de Gilson Machado. Aliás, está uma barulheira nas redes sociais, né? Porque veio uma notícia de que o Cid mentiu. E aí tem um monte de gente que usa o mentiu conforme também a conveniência, né? É como se ele tivesse mentido a respeito de tudo na sua colaboração premiada, etc. Quando, na verdade, se está falando ali a respeito de um elemento muito específico. Outra coisa, tudo aquilo que eu falei no editorial, que eu publiquei no artigo O Desabafo de Jair Bolsonaro, são os elementos comprometedores para o Jair Bolsonaro, coletados pela investigação, apontados em documentos e em alguns pontos confessados pelo próprio Bolsonaro. E eles são absolutamente independentes da colaboração premiada do Mauro Cid. Quer dizer, o Bolsonaro e muitos outros, eles estão no banco dos réus, não exclusivamente pela colaboração premiada do Mauro Cid. O relatório da Polícia Federal tinha 1000 páginas. Você tem a denúncia da Procuradoria-Geral também, que, enfim, fez ali a sua tentativa de organizar cada uma das condutas. Claro que você pode ter críticas aqui e ali, no entanto, não se pode distorcer todos os elementos de base. Por exemplo, a reunião de Jair Bolsonaro com os chefes militares, que nem o Bolsonaro negou que aconteceu, o Mauro Cid não estava lá. Quem falou a respeito da reunião, do que aconteceu dentro da reunião, foi o então comandante da Aeronáutica, agora ex-comandante, né, e o ex-comandante do Exército. Assim como outros que estão depondo, como a gente acompanhou ao longo dos últimos dias. Então, cada narrativa, cada refutação ou aparente refutação, e alguns elementos que a gente não tem como confirmar de maneira independente, por exemplo, postagem em rede social, quem é que fez e tal, tem questões que têm que ser apuradas. Eles estão sendo usados, vários elementos, para reforçar determinadas narrativas políticas e tentar gerar uma grande confusão. Então aqui a gente separa o que é cada elemento em cada categoria em que se encaixa. Os elementos que os ministros do STF consideram comprometedores para o Bolsonaro, principalmente ali o Moraes, como ele próprio apontou no depoimento, ter ficado insatisfeito
com a impossibilidade de recurso eleitoral e ter recorrido aos chefes militares propondo estado de defesa, estado de sítio, operação de garantia da lei e da ordem para insatisfação com a derrota nas urnas, que são circunstâncias em que esses instrumentos não se aplicam. Duda Teixeira. Se você aí que está assistindo a gente ficou confuso, né? Falou, nossa, por que essa história ganhou tanto destaque, né? Eu explico aqui rapidinho. É porque tem uma turma bolsonarista que acha que essa história de que o Mauro Cid mentiu, né? Porque ele teria, no grupo do Instagram, teria falado ali sobre a delação, coisa que não poderia ter feito, porque ele prometeu para o Alexandre de Moraes que ele não faria isso, então ele mentiu. Que porque então ele mentiu, a delação seria derrubada, e aí com a delação derrubada caem todas as evidências contra o Bolsonaro, e aí não tem mais como condenar o Jair Bolsonaro. É por isso, então, assim, cada uma dessas ligações que eu fiz é muito difícil, elas não têm base na realidade, mas como tem uma turma que tem essa expectativa de que esse resultado final aconteça, eles aceitam isso facilmente e aí ganha essa repercussão toda. É a busca do viés de confirmação. Muito bem, então vamos dar aqui uma notícia que acabou de sair no portal antagonista.com.br. É uma declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF. Ele afirmou nesta sexta-feira 13 que o governo italiano deve extraditar em breve a deputada federal licenciada Carla Zambelli. Lembrando que ela foi condenada a 10 anos de prisão, perda do mandato e ao pagamento de multa por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, inserção de documentos falsos. E ela gravou vídeo do exterior, acendeu ali todo o alerta no Alexandre de Moraes, na PGR, houve pedido e foi recebido de prisão preventiva, depois esgotamento de recursos, decretação da prisão definitiva. Agora não se localizava a Carla Zambelli. A Polícia Federal, repito, agora há pouco afirmou aí para a imprensa que já sabe o paradeiro da Carla Zambelli. Parece que há uma expectativa de que ela seja presa até amanhã. E Ricardo Lewandowski mandou falou que em breve a Itália vai extraditar a Carla Zambelli. Ele destacou o tratado de extradição entre os governos do Brasil e da Itália e disse o seguinte, abro aspas, já existe alguma ideia de onde ela esteja e imaginamos que ela em breve será extraditada. Existem precedentes fortes de cooperação entre os dois países, Brasil e Itália. Nós temos um tratado de cooperação. A dupla nacionalidade, tendo em conta aquilo que se encontra consignado no tratado, não impede a extradição. Até porque, ao contrário do que acontece com a Constituição brasileira, a Constituição italiana não impede que cidadãos italianos sejam extraditados. E, como impera o princípio da reciprocidade, nós esperamos que o governo italiano extradite essa senhora para o Brasil o mais brevemente possível. Fecho aspas. A Carla Zambelli tem dupla cidadania, ela tem uma cidadania italiana, ela falou disso, inclusive, no vídeo. Então, o que o governo Lula está dizendo é que ter a dupla cidadania não impede a extradição se a pessoa tiver sido condenada aqui no Brasil, em um dos dois países que tem esse acordo. O Itamaraty já entregou o pedido de extradição de Zambelli ao Ministério das Relações Exteriores italiano. Duda Teixeira, a semana foi bastante turbulenta, bastante animada. Agora a gente percebe que o fim de semana pode ser também. Está preparado para trabalhar sábado e domingo? Pode ser. Pois é, a Carla Zambelli sempre foi muito atrapalhada, tomou várias decisões aí estranhas ao longo da carreira dela, que prejudicaram muito ela própria. E essa decisão de ir para a Itália foi um equívoco. Ela devia ter consultado, se o objetivo era realmente escapar, né, das garras da justiça e não fazer um tratamento médico como ela alegou de início. Se o objetivo era escapar da justiça, ela não podia ter ido para a Itália, porque é verdade, já tem precedentes de que a Itália extraditou pessoas a pedido aqui do governo brasileiro. Então, errou mais uma vez. Ricardo Kessman, algum destaque sobre Zambelli? Olha, como colunista, né, como analista, eu tenho a dizer o seguinte, a Zambelli cometeu um crime e eu espero que a justiça seja feita, eu espero que ela seja extraditada e ela responda e cumpra sua pena aqui no Brasil conforme determinou a lei. Agora, como cidadão, né, hoje é sexta-feira, vou me permitir uma zoeirazinha assim, como cidadão, lendo esse tipo e ouvindo esse tipo de declaração do Lewandowski,
que dá uma vontade de rolar uma barrigada, né, aquela que a gente diz no jargão do jornalismo, que ela não seja extraditada, né, nos próximos dias, só para esse senhor diminuir, baixar um pouco a bola dele, eu confesso que dá.